Fala galerinha que está em busca da sabedoria, estamos aqui para fazer mais uma reflexão. A gente está cansado de viver no automático, de viver um dia após o outro, de trabalhar, estudar com coisas que a gente não gosta. A gente tem que tomar consciência que Deus colocou dons na nossa vida. E é por isso que a gente está aqui sempre fazendo reflexão, pensando um pouco sobre isso, entendendo o mundo espiritual, entendendo novas pesquisas, entendendo o comportamento humano, para que a gente possa explorar o máximo do que Deus colocou no nosso coração, viver os planos dele. Porque é ali que a gente vai ter uma plena satisfação, a gente vai ser muito feliz e a gente vai conseguir resolver problemas das outras pessoas. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Antes disso, só se inscreve no canal rapidinho se você não está inscrito, deixa um like, sempre comenta se tiver algo interessante, se quiser criticar ou elogiar, deixa aí embaixo, beleza? Hoje eu queria falar com você exatamente sobre isso, resolver problemas. Você já parou para pensar que quando a gente fala de viver o nosso propósito, de viver aquilo que Deus planejou na nossa vida, Deus colocou dons, ferramentas no nosso coração, na nossa mente, que é pra gente resolver problemas? E às vezes a gente não percebe isso. Todos os nossos dons, todo o nosso propósito, na verdade, é resolver um problema de algum ponto de vista. Então, quando a gente fala assim, uma pessoa que tem um dom de ser professor, ela vai resolver um problema da sociedade, de passar o conhecimento. O conhecimento que às vezes alguma pessoa teve o dom de estudar, de ter inteligência de ali, descobrir uma nova tecnologia, de entender como uma sociedade se comporta. Uma pessoa foi lá e estudou, Deus deu o dom para ela entender aquilo. Ela vai explorando, ela conheceu. Aí uma outra pessoa vai ter que fazer essa comunicação entre as pessoas que sabem, que estudaram, que descobriram, e passar para as outras pessoas, que já é um dom totalmente diferente de ensinar. Vai ter pessoas que vão ter o dom de fazer, sei lá, de desenhar, de mostrar o mundo de um outro ponto de vista, de mostrar a nossa sociedade de um outro ponto de vista. Vai ter pessoas que vão ter o dom de entreter, de fazer as pessoas se divertir um pouco, relaxar, curtir a vida. Então todos os nossos dons, o nosso propósito aqui em geral, são resolver problemas. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas vezes a gente, além de não resolver problemas, ou seja, a gente já tá muito longe do nosso propósito, a gente cria problemas. Isso é algo muito forte no ser humano. Quando a gente para pra perceber, a gente às vezes cria problemas, coisas bobas, coisas da rotina, do dia a dia, começa a imaginar coisas, começa a olhar pro nosso lado e fala assim, nossa, acho que aquela pessoa não gosta de mim. Nossa, você viu que tal pessoa falou isso? Começa a analisar coisas da sociedade, situações que eram para ser simples, a gente começa a criar problemas. E esse é totalmente o oposto de quem está buscando viver o propósito. Porque a gente está aqui não para criar problemas, a gente está aqui para não criar problemas, para fugir de possíveis problemas, fugir no sentido assim, de não alimentar esses problemas e resolver os problemas não só da nossa vida, mas da sociedade. Então, quando você tem esse pensamento de que assim, cara, eu vou fugir de situações que eu crie problemas, que eu crie situações desconfortáveis. Eu tô aqui para resolver, eu tô aqui para colaborar, para fazer uma sociedade melhor, para fazer com que a nossa vida seja melhor. A partir do momento que você tem esse mindset, aí você começa a se aproximar do seu propósito, de viver aquilo que Deus planejou na sua vida. Só que isso é um grande problema, né? O ser humano luta internamente em muitos momentos e é um trabalho muito grande, psicológico, de você fugir desses problemas, de você não ficar ofendido por pequenas coisas, de você manter o foco naquilo que você foi destinado para fazer aqui. A gente tem que pensar que basicamente a gente tem duas coisas para fazer aqui. Usufruir as pessoas que estão ao nosso redor, usufruir a natureza, toda a criação de Deus e cumprir o nosso propósito, que é com esses dons, então, executar e resolver esses problemas. E eu queria trazer para vocês, para a gente deixar bem ilustrado, né, como a gente tem que viver esse nosso propósito, a história de José. Não sei se vocês conhecem, mas José do Egito, eu vou contar uma história rapidinho aqui para vocês, que é uma história bíblica, que é do menino que ele era o mais novo de 11 irmãos. E o pai dele gostava muito dele, tinha um carinho muito grande, fez até uma túnica diferente para ele. Ele é meio que mais o queridinho, porque ele era filho também da mulher que o pai mais gostava, que era a última mulher dele. Então, os irmãos tinham uma questão de inveja, foi criando um problema ali com ele. Já você percebe que não era para existir esse problema, mas os irmãos começaram a ficar incomodados, tudo. Eles queriam se livrar de José de qualquer forma. E daí, para não matar José, falou assim, cara, vamos jogar ele no poço, deixa ele aí, ele vai acabar morrendo, a gente fala pro nosso pai que ele sumiu e tudo fica normal, porque daí tira esse incômodo que a gente tem de ter uma pessoa queridinha e do nosso pai fazer a diferença. E José ali foi injustiçado, ele acabou sendo pego, passaram pessoas ali, ismaelitas, pegaram ele e levaram ele para o Egito e venderam ele como escravo, lá no Egito. Chegando no escravo, ele foi servir o chefe das tropas do faraó, que chamava Potifar.
E ele começou a fazer tudo da forma correta, ele ajudando Potifar, sendo um cara muito amado por todos. Ele não guardou rancor, não ficou pensando como voltar e acabar com a vida dos irmãos. Não, ele só focou ali no propósito dele, no caminho dele, de evoluir e ajudar Potifar na tarefa diária dele. Só que daí acontece, José é uma pessoa muito bonita. José era um cara que era muito charmoso, muito bonito, e a mulher de Potifar se apaixonou por ele. E nessa mulher de Potifar falou assim, ou você se deita comigo, ou eu vou falar que você tentou me abusar e você vai ser preso. E José resistiu, e nessa mulher de Potifar tentou agarrar ele, ficou com as roupas dele na mão, e José fugiu. E nessa mulher de Potifar falou assim, gente, me salva, ele tentou me abusar aqui, tem que prender esse menino. E Potifar mesmo, né, poxa, José talvez não faria isso. Mas confiando na sua mulher, foi lá e prendeu José. E daí ele foi preso injustamente. José tinha todos os motivos para ficar angustiado, para ficar querendo vingança, para ficar chateado, rancoroso. Assim, ele não estava criando problemas, ele tinha diversos problemas, ele estava sendo injustiçado. Só que ele sabia que a justiça vinha de Deus. E desde sempre ele teve dons de sonhos, sempre ele recebeu ali sonhos para demonstrar o que ia acontecer no futuro. E ele falou, cara, Deus sempre fala comigo, Deus é comigo, Deus mostra coisas pelo sonho. Eu vou continuar me evoluindo, crescendo, e Deus vai acertar todas as coisas. Eu vou viver o meu propósito, vou viver aquilo que ele deseja. E José, durante esse período na cadeia, ele acabou estudando sobre política, sobre administração, com todas as pessoas que estavam ali na cadeia junto com ele. E ele virou amigo do carcereiro, ele tomava conta das outras pessoas que estavam ali. Então José continuou se desenvolvendo, continuou acreditando que Deus ia fazer a justiça e continuou se desenvolvendo. E ele até revelou alguns sonhos, como ele tinha esse dom, ele revelou alguns sonhos de pessoas que estavam com ele na cadeia. E depois, quando essas pessoas foram soltas, elas tiveram contato lá com o faraó. E o faraó um dia teve um sonho. E quando teve um sonho, uma dessas pessoas falou assim, cara, tem uma pessoa que está lá na cadeia que sabe revelar sonhos. Você quer que eu chamo ele? E essa pessoa era José. E José foi lá e revelou o sonho do faraó. E nesse sonho foi revelado que ia ter uma seca tremenda na terra. Que muita gente ia passar fome, porque durante anos não ia chover, não ia ter nada para plantar, o gado ia morrer. E daí tinha que ter uma pessoa para administrar o que teria nesse tempo, porque ainda tinha um tempo que ia ter agricultura, que ia chover, mas tinha que se organizar para que nesse período de seca a população inteira não morresse. Então o faraó começou a falar, poxa, quem que eu vou colocar para cuidar das minhas coisas? E José tinha estudado administração, José estava preparado para assumir esse cargo. E como ele acabou de resolver um problema do faraó com o sonho dele, José foi colocado nesse cargo. E passando o tempo, José fez toda a administração e chegou um momento que todos os povos da terra começaram a vir para o Egito para ter o que comer, porque só lá eles tinham se preparado para a situação. Por quê? Porque José viveu o seu propósito, resolveu o problema do faraó, se preparou e ele estava ali para resolver o problema da humanidade naquela situação. Então José foi tão fiel, fugiu tanto de problemas e focou tanto no propósito que ali um problema gigantesco foi confiado nele, porque Deus sabia que não ia ter vingança, que não ia ter ódio, ele ia resolver o problema. E ele usou o dom dele de sonhos para resolver o problema. E quem foi lá pedir comida para eles? Os seus irmãos. Então os seus irmãos e o seu pai acabou indo para a terra do Egito pedir comida, porque não tinha comida em lugar nenhum. E foi José que alimentou sua família, os seus irmãos, e José em nenhum momento se revoltou contra eles. Pelo contrário, seus irmãos nem reconheceram ele no começo, mas José foi lá e abraçou eles e perdoou, e sabia que aquilo fazia parte do caminho dele, do propósito dele, para ele se preparar e viver tudo aquilo que Deus tinha sonhado para ele. Então muitas vezes até as coisas ruins que acontecem, os problemas que surgem, se a gente não se apegar a eles, entender que Deus está no comando e que a gente tem que se preparar, a gente tem que se cuidar e se desenvolver para cada vez mais estar preparado para viver os sonhos de Deus, a gente vai estar no caminho correto. A gente tem que parar de resolver, de começar a criar probleminha ou de querer fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que ser uma pessoa aqui que resolva os problemas, não só da nossa vida, como da sociedade. Usa os dons que Deus te confiou para resolver problemas, não para criar problemas. Pensa nisso. Foge de intriga, foge de pequenos problemas, de discussõezinhas. Isso não faz parte da vida de uma pessoa que está aqui para viver o seu propósito. Continue se desenvolvendo. Continue se preparando e confiando nos dons que Deus te confiou, porque Ele vai te dar um problema gigantesco para você resolver e você vai sentir uma satisfação enorme, porque você vai estar sendo usado por Deus, você vai estar fazendo aquilo que você foi preparado para viver. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, da reflexão.
Fica aí a mensagem, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esse vídeo. E é isso aí. Tamo junto. É nóis.